eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 43 até o versículo de número 48. Evangelho de Mateus, a partir do verso 43 até o verso de número 48. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine na compreensão da Tua Palavra e que no nosso coração haja temor para que a compreensão das Sagradas Escrituras seja transformadora na nossa vida. Por amor do Teu Filho nós oramos. Amém. Irmãos, há uma sequência lógica no ensino de Jesus sobre o Sermão do Monte e sobre a explicação e a aplicação da lei que se cumpre em Cristo e que é ensinada na aplicação correta em Cristo Jesus. Olha, essa sequência do que nós lemos agora vem logo após Jesus ensinar e repreender contra a prática da vingança e retaliação pessoal, olho por olho, dente por dente. Jesus diz que esta prática da retaliação e da vingança pessoal, ela é pecaminosa e ela deve nos colocar no sentido da preservação do outro. Agora, Jesus então usa do mesmo princípio da lei, narrado em Levítico capítulo 19, verso 18, em que o mandamento é não te vingarás. E Jesus fala do amor ao próximo. Levítico 19, 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esta citação de Levítico era muito conhecida pelos fariseus e muito citada por eles sobre o amor ao próximo. E quando Jesus então faz dessa citação, ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Como nos casos anteriores que nós já vimos, das outras 5 antíteses, havia uma interpretação errada, equivocada sobre a lei e sobre o mandamento do amor ao próximo. Havia uma limitação da lei, porque não é só o que a lei estava querendo dizer, a lei é muito mais profunda do que isso. Então, o ensino, o que foi dito pela tradição e pelos escribas e fariseus, limitava a lei de Deus, reduzindo apenas aos relacionamentos mais próximos, aos relacionamentos étnicos entre judeus, entre o povo hebreu. E isto é uma redução da lei. Bom, deste ensino de Jesus sobre o amor ao próximo, nós vamos destacar três aplicações, 3 lições. Eu gostaria que você tentasse memorizar essas lições a partir destes versos. A primeira delas, a primeira lição, é que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei de Deus é o amor. Olha, Jesus vai fazer 2 qualificações neste ensino sobre o mandamento do amor ao próximo. Olha, quando Jesus cita Levítico 19, 18,
que fala de não se vingar e amar o próximo como a ti mesmo, ele está olhando para este mandamento e fazendo uma aplicação. Lá na frente, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer que este é o segundo mandamento, segundo principal mandamento, que é o segundo maior mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo, ou a segunda parte de se obedecer todo o mandamento. É assim que Jesus vai se referir ao amor ao próximo como a ti mesmo. Lá na frente, em Mateus 22, no mesmo evangelho que está o Sermão do Monte, os fariseus vão procurar Jesus novamente porque ele fez calar os seus adversários, que eram os saduceus. E eles vão pôr Jesus à prova. E eu quero ler para você Mateus 22, verso 34 até o verso 40, é um texto bem conhecido, e eu queria a sua atenção. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Jesus qualifica essa expressão, amar o próximo como a ti mesmo, como a segunda forma de se cumprir toda a lei. A primeira é amar a Deus e a segunda é amar ao próximo. Esta qualificação aponta para o que a lei está ensinando de verdade. O ensino verdadeiro da lei. E o ensino verdadeiro da lei é que para se cumprir a lei é preciso amar. É preciso amar a Deus, é preciso amar ao próximo. O cumprimento da lei é o amor. Jesus então faz a segunda qualificação no ensino, lá no verso 44, que nós acabamos de ler do capítulo 5. Jesus qualifica o próximo em Levítico 19, 18, amar o próximo como a ti mesmo. Ele vai identificar este próximo não com um compatriota judeu, não com alguém próximo da nossa família ou que nós temos relação afetiva próxima. Jesus vai qualificar e identificar este próximo como nosso inimigo. Versículo 44, ele diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É interessante que Jesus aplica a lei ensinando que devemos oferecer amor e oração por quem nos persegue. Que nós devemos oferecer amor e oração pelos nossos inimigos, que é o nosso próximo. Foi isso que Jesus ofereceu aos seus inimigos. Meus irmãos, este ensinamento e os outros apontam diretamente para o cumprimento da lei nele. Jesus é a plenitude da lei que se cumpre. Tudo aponta para ele. Tudo diz respeito a ele. Foi esse tipo de amor que Jesus ofereceu aos seus inimigos. Olha, eu quero ler um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 23, verso 34, só a primeira parte. É uma das palavras de Jesus na hora da sua morte, da sua crucificação. E ele diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que hora que Jesus disse isso? Ele disse na cruz, diante dos seus zombadores, diante daqueles que o condenaram, dos seus algozes, daqueles que o humilharam, daqueles que o esbofeteou, daqueles que blasfemaram contra ele. Ele ora e ele intercede pelos seus inimigos. Tem um texto, irmãos, ainda que eu quero destacar, que é de Romanos, capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo faz menção ao povo que foi reconciliado com Deus. Deus fez as pazes através de Jesus. Ele nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Mas a expressão que o apóstolo Paulo usa aponta exatamente para este ensinamento que Jesus agora transmite aos seguidores do seu reino.
Romanos 5,10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O cumprimento da lei é o amor. E o amor ao próximo envolve, inclusive, pessoas que estão distantes, que pensam diferentes. Agora tem um detalhe, o verso de número 43, Jesus usa a expressão, ouvistes o que foi dito. Não é o que estava escrito na lei, mas era o que estava sendo ensinado. A advertência de Jesus é isso, é o que estava sendo ensinado deturpadamente, equivocadamente e limitando a lei de Deus. A segunda frase do verso 43, odiarás o teu inimigo, não aparece no Antigo Testamento. Não pode ser entendida em lugar algum da lei de Deus como um mandamento, e muito menos um princípio das Escrituras do Antigo Testamento. Essa é uma distorção, é uma limitação da lei, porque em Levítico 19, eles entendiam que não te vingarás e nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, ou seja, quem não era do povo, os inimigos, deveriam ser odiados. Era um pressuposto equivocado e era isso que estava sendo ensinado. Sabe qual é o grande problema de quando nós reduzimos a lei, limitamos a lei de Deus ou a palavra de Deus, ou quando nós torcemos a palavra de Deus para se adequar às nossas vontades, nós praticamos a quebra do mandamento. Nós reduzimos o mandamento, nós distorcemos o mandamento. Esta é a prática dos escribas e dos fariseus. Se não é igual a gente, se não é como nós, se não caminha conosco, se não fala o nosso idioma, se não pensa como a gente, se não votou no meu candidato, no mesmo candidato que eu, então eu devo fazer calar, eu devo bloquear, eu devo humilhar, eu devo censurar, eu devo protestar contra, porque ele é meu inimigo. Se você olhar para os ensinos de Jesus, você verá que Jesus ensina justamente ao contrário. E não precisa ser só aqui no Sermão do Monte. O ensino de Jesus coloca uma aplicação diferente ao amor ao próximo. Olha, você lembra da história do bom samaritano? A parábola do bom samaritano? O contexto é o mesmo. Alguém pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Diante deste mesmo argumento do cumprimento da lei, de obedecer à lei de Deus, alguém pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus então conta a história de um homem judeu que subia de Jericó para Jerusalém e caiu na mão de salteadores. Eles bateram nele, deixaram quase morto e levaram tudo que ele tinha. Passava por aquele caminho um levita, mas ao vê-lo passou de largo. Passava por aquele caminho um sacerdote e ao vê-lo passou de lado. Mas naquele caminho, naquele mesmo caminho, narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25 a 37, tem a história de um homem que não se fala o nome dele. Fala que ele era um samaritano, considerado um inimigo dos judeus, um inimigo desprezível, um inimigo que eles ignoravam e tratavam como uma raça inferior, um inimigo que eles odiavam. Sim, passava um samaritano. E o samaritano parou, desceu do seu animal, gastou tempo, os seus recursos, o que ele tinha, cuidou daquele homem, colocou no seu próprio animal, atrasou a sua viagem, chegou numa hospedaria e cuidou dele ali. E após um período de tempo, precisou seguir viagem, deixou um crédito aberto naquela hospedaria, dizendo, olha, cuida deste homem, porque se ele gastar algo a mais do que eu estou te pagando, quando eu voltar, eu vou te restituir. O final da parábola do bom samaritano é que Jesus olha para os seus ouvintes e pergunta, quem foi o próximo deste homem? O inimigo. A resposta, o que cuidou dele. Jesus diz, vai e faz o mesmo. Por isso, a perspectiva do ensino de Jesus mostra que o Antigo Testamento aponta para que o cumprimento da lei é o amor.
Olha, se você olhar para Êxodo, capítulo 23, do versículo 4 e 5, você vai perceber que existem leis lá de Moisés para se cuidar do inimigo. Êxodo 23, de 4 a 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou jumento, lhes conduzirás. Se vires prostrado debaixo de sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. No Antigo Testamento, nós também temos em Provérbios, no capítulo 25, 21 e 22, a afirmação: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. O cumprimento da lei é o amor. E o Antigo Testamento ensina isso. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, a verdade ela é transmitida através do ensinamento de Jesus e do ensinamento apostólico. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 12, versículo 20, repete Provérbios 25. Ele diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Preste atenção em Romanos 13, quando o apóstolo Paulo está ensinando sobre cumprir a lei e sobre o amor. Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, 8. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. E Jesus ensina que o meu próximo pode ser o meu inimigo. O versículo 10 de Romanos 13 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Meus irmãos, o ensinamento de Jesus nos coloca numa disposição de que o amor é acessível e obedecer à lei de Deus também. Deve ser um desejo do nosso coração e nos impulsionar, inclusive para aqueles que pensam, agem e nos aborrecem muitas vezes. A segunda lição que eu gostaria de destacar sobre o ensino de Jesus do amor ao próximo é que nós somos filhos de um Pai perfeitamente amoroso. O ensino de Jesus vai fazer menção ao nosso Deus Pai como um modelo na vida de seus filhos. Preste atenção no verso 45a, quando Jesus diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha, veja também o final da perícope, o versículo 48, quando diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Há uma relação filial com Deus. Jesus acentua a nossa relação de filiação espiritual com Deus. E quando ele faz menção a sermos filhos de Deus, ele fala da característica do próprio Deus. O Pai Celestial é perfeito e o seu amor é perfeito. O Pai Celestial é o Senhor do reino também. Cristo, ele é o modelo perfeito, ele é a nossa melhor referência do Pai amoroso, que entregou o seu Filho em favor de pecadores. E aí eu quero lembrar de uma outra parábola. Nós não vamos ler, essa parábola está no Evangelho de Lucas também, no capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Nós não precisamos ler porque você conhece bem a história. É a parábola do Pai amoroso, ou vulgarmente conhecida como a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, tem dois irmãos. Um, o mais novo, que pede a sua parte antecipada da herança de uma maneira desrespeitosa, vai para longe do pai e gasta tudo dissolutamente. E tem um outro filho, o filho mais velho, que não sai da casa do pai, que fica na casa do pai. Mas quando há uma grande fome pela terra e o filho mais novo
passa muita necessidade. E lembra que na casa do pai até os servos, até os empregados têm pão e casa para comer, roupa para se vestir. Ele então decide retornar e decide dizer para o pai: pai, eu pequei contra ti, não mereço mais ser chamado teu filho. É interessante que a narrativa do pai amoroso olha para a perspectiva de Deus e de Jesus, que vê o filho de longe e que se aproxima dele e que o abraça, o beija, o restitui, coloca um anel, sandália nos pés, roupa, manda matar um novilho, manda fazer uma festa. Mas há um outro filho, o filho que nunca saiu de casa, o filho mais velho, mas que também estava longe do pai e não consegue se alegrar pelo seu irmão. Ele não consegue ver que o seu irmão tinha retornado. Ele só consegue pensar agora na sua parte da herança. E isso fica claro quando ele diz para o pai: pai, o senhor não me deu nenhum cabrito. Agora vem esse aí que gastou tudo com prostituta e o senhor restitui e dá uma festa para ele. Qual é a palavra do pai amoroso? Esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Sabe, meu irmão e minha irmã, a nossa filiação com Deus faz menção ao amor do próprio Deus, que é perfeito. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha, Efésios 5, de 1 a 2, diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja em Éfeso: olha, imitem a Deus como filhos amados. E aí, como essa imitação deve acontecer? Eu tenho que imitar a Deus. Como eu vou fazer isso? Aí olha o versículo 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou. Olha, o modelo é Cristo. É o amor do Senhor do reino. O sermão do monte é o sermão do rei e do seu reino. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: imitem ao Pai Celestial. Como Jesus falou: olha, procedam assim, porque assim procede o vosso Pai Celeste. Vocês vos tornarão filhos do vosso Pai Celestial. E procedam assim, perfeitamente, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Não porque nós somos perfeitos, mas porque o nosso Deus é. Nós devemos imitar, devemos nos parecer com Ele. A parábola do pai amoroso narra um pai que ama o filho que o traiu. Olha, se o cumprimento da lei, se a obediência de toda a lei é o amor ao próximo, e se amar o próximo se estende também aos inimigos, fica evidente que o papel das qualidades do reino, lá as bem-aventuranças, faz todo sentido e se destaca. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Os pacificadores são aqueles que reconciliam, são aqueles que foram reconciliados com Deus, estão em paz com Deus, e aqueles que pregam o evangelho da reconciliação. Estes amam o próximo, porque receberam amor, quando ainda eram inimigos. Olha, uma outra característica apresentada sobre filhos de um pai perfeitamente amoroso é porque quando nós olhamos para o que Jesus diz, nós percebemos os atributos deste pai amoroso, os atributos de Deus, que devem ser encontrados na nossa vida. O verso 45b, a parte B do versículo diz: porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ora, aqui tem dois caráteres a ser observado. O primeiro é a ação da provisão de Deus. Deus é um Deus de provisão, e a sua provisão é de misericórdia. Ele faz a chuva vir sobre bons e maus, vir sobre justos e injustos. E aqui, nessa expressão de injustos e justos, bons e maus, fica claro da bondade de Deus, da bondade e da justiça de Deus, que se move em perfeição. Por isso, a imagem de Deus deve ser encontrada no reino de Deus. Os filhos de um pai perfeitamente amoroso. Muita gente quer ser chamado filho de Deus. Muita gente quer ter o status de filho de Deus e a herança de ser filho de Deus em Cristo Jesus. Mas esquece
que isso nos coloca na disposição de imitar este Deus através de Cristo Jesus, de agir em amor, um amor como Ele nos amou. Por isso, o ensinamento do amor ao próximo nos coloca diante de agirmos como filhos de um Pai perfeitamente amoroso. Se somos filhos dele, experimentamos desse amor. Se somos filhos dele, podemos oferecer este amor. A terceira lição, irmãos, ela é uma lição que fica evidente nos dois exemplos que Jesus dará a seguir. Amor além da reciprocidade. Amor além da reciprocidade. Olha, é preciso ir além. Observe o verso 46 e o verso 47. O verso 46 diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? É preciso ir além do que é recíproco. Amor e gentileza somente aos que são amáveis e gentis é muito fácil e é normal, é até natural, é até algo natural nosso. Tratar bem quem nos trata bem, ser gentil quem é gentil conosco. Ah, irmãos, é fácil, é até instintivo. O que há de mais? O nosso amor deve ir além da reciprocidade, além da utilidade que o outro tem para nós. Nós temos a tendência de amar o que nos é útil. E isso é muito perigoso, porque quando as pessoas deixam de ser úteis, muitas vezes nós perdemos o interesse em amar. E o amor não é só para aqueles que são úteis a nós, aos nossos propósitos, ao nosso convívio. O amor é a manifestação do caráter de Deus, e Ele nos amou primeiro. E não havia nada de bom em nós. A Bíblia diz que nós éramos inúteis. Inúteis. Por isso, este amor vai além da reciprocidade, vai além dos nossos interesses pessoais, vai além da nossa vontade, porque sim, ninguém por vontade própria sentiria disposição natural de amar quem lhe aborrece, de amar os seus inimigos, de amar quem lhe ofende. Por isso, o ensinamento de Jesus nos ensina o princípio do amor além da reciprocidade. Você não precisa amar como apenas um instinto favorável. É preciso amar com o modelo do nosso Deus. E aí Jesus vai citar dois exemplos. Ele fala de, olha, se você amar quem te ama, que recompensa isso tem para você? Se você só cumprimentar quem te cumprimenta, o que você está fazendo demais? Mas aí, nos mesmos versículos, ele vai dar o exemplo dos publicanos. O verso de número 46, ele diz, não fazem os publicanos os mesmos? No verso 47, ele vai dizer, os gentios também não agem assim? Olha, preste atenção nestes dois exemplos. No exemplo do verso 46 e no exemplo do verso 47. No exemplo do verso 46, os publicanos. Quem são eles? São considerados grandes pecadores e egoístas, pois lucravam com os impostos romanos sobre o povo hebreu. O publicano era um cobrador de impostos, que ganhava uma licitação, ele se inscrevia para fazer parte de uma licitação, para ter o direito de cobrar impostos a favor de Roma e lucrar, ter um ágio. Ele tinha o direito de cobrar um ágio diante destes impostos e então ter um lucro pessoal. Os judeus da época de Jesus consideravam os publicanos pessoas egoístas, mesquinhas e por isso os consideravam grandes pecadores. E Jesus agora no verso 46, quando está ensinando sobre o amor ao próximo, ele está dizendo, olha, se vocês amarem só quem é bonzinho com vocês, só com quem é útil para vocês, só para quem serve a vocês, que recompensa vocês têm? Os publicanos, que vocês consideram tão pecadores e tão egoístas, fazem a mesma coisa. O segundo exemplo, do verso 47, Jesus usa a expressão gentios. Este termo era um termo para descrever o estrangeiro incrédulo.
o estrangeiro incrédulo, que desconhece e não vive os preceitos e a lei do Senhor. Está falando do não crente. É como se a gente estivesse falando do não crente. Quando Jesus usa a expressão gentios aqui, ele está falando, olha, os incrédulos, quem não conhece a lei do Senhor, quem não conhece o temor do Senhor e os mandamentos do Senhor, eles não agem assim? Não é assim que eles agem? Vocês estão agindo igual ao incrédulo. Percebe a força que esses dois exemplos de Jesus têm? Jesus coloca um exemplo do que os judeus e os escribas e fariseus consideravam pecadores e egoístas e diz, olha, se vocês amam só o amor recíproco, vocês estão agindo como os piores pecadores. Se vocês amam e correspondem somente a quem corresponde a você, você está agindo como um incrédulo. Quem pertence e serve ao reino de Cristo deve amar como ele amou e não como o mundo ama. Porque o amor do mundo é assim. O amor do mundo é voltado para a utilidade que você pode ter em amar alguém. O amor do mundo é interesseiro. O amor do mundo busca os seus próprios interesses. Mas o amor de Deus é o caminho sobremodo excelente, que Paulo fala em 1 Coríntios 13. É o caminho do amor, porque é o caminho que Deus usou para chegar até nós e nos salvar. Ele nos amou e entregou o seu Filho como prova deste amor. Romanos 5, versículo 8, nós lemos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Eu quero concluir este sermão. Eu quero encerrar este sermão, convidando você a amar além da reciprocidade. Que você ame além daquilo que você pode receber. Porque o amor ao próximo não é apenas uma reação natural a alguém que te tratou bem. O amor ao próximo nos coloca na porta estreita e nos faz rastejar em sofrimento, porque a Bíblia diz que o amor é sofredor e nos faz sim entrar em crise e servir aquele que muitas vezes nos incomoda. Jesus encerra o tema das exigências da lei, fazendo a aplicação das antíteses, o seu ensino, mostrando que as Escrituras se cumprem nele e ele cumpre as Escrituras. E ele ensina isso aos seus seguidores. Jesus é o maior modelo e a maior expressão da manifestação do amor de Deus. Ele nos amou na prática e foi a expressão exata desse amor. Nós não podemos nos contentar com um tipo de amor que não se iguale perfeitamente ao de Jesus, que não busque o amor de Jesus. Nós não podemos nos contentar com uma prática de amor que não busque, que não se espelhe, que não imite, que não se constranja com o amor de Cristo. O apóstolo Paulo, inclusive, em 2 Coríntios 5,14 diz, o amor de Cristo nos constrange. Eu quero encerrar, irmãos, este sermão citando João Calvino. João Calvino, nas Institutas, explica ao rei da França sobre a lei do amor ao próximo. E olha o que ele escreve a respeito deste mandamento. Ele diz assim, disso fica evidente que não o amor a nós mesmos, mas o amor a Deus e ao próximo é quem constitui o cumprimento dos mandamentos da lei. E que, portanto, cumpre a lei aquele que vive retamente o menos possível para si mesmo. Por outro lado, conclui-se também que ninguém tem pior vida e mais desordenada que aquele que vive só para si mesmo e que só pensa no seu proveito pessoal. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos mova em Cristo a viver o amor ao próximo. Porque este é o mandamento da lei. E nós experimentamos o cumprimento desta lei em Cristo. Nós temos a evidência nele. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero encerrar também o culto esta noite, fazendo uma oração. A você que é nosso ouvinte, a você que é membro da igreja, que sejamos conhecidos por amor ao próximo, por cumprirmos a lei.
E o cumprimento da lei não é moralista. O cumprimento da lei não é legalista. O cumprimento da lei não distorce o mandamento para as nossas próprias interpretações. A interpretação das leis nos faz cumprir o verdadeiro amor de Deus. O cumprimento da lei é o amor. Nos faz agir como filhos de um Pai perfeitamente amoroso e nos faz amar além da reciprocidade. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.